Deus, pelos irmãos, nessa quarta-feira. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Para mim é sempre uma honra e um prazer dividir a palavra de Deus com os irmãos queridos. Deus abençoe a todos nós, os nossos familiares também, né? Gostaria que os irmãos estão com suas Bíblias. Eu vou usar dois livros hoje para a mensagem, né? E o primeiro livro seria o livro de Abacuque. Livro de Abacuque, capítulo. São só 2 capítulos, né? Tem o capítulo 1 e o capítulo 2. Capítulo 2 do livro de Abacuque. E a gente vai ler do verso 1 ao verso 4. Abacuque, capítulo 2, do verso 1 ao 4. Primeiro vamos orar pela presença do Espírito Santo. Oremos. Deus de amor, Pai eterno, queremos todos te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui na sua Santa Casa de Oração, Pai. Hoje nós passaremos por 2 livros das suas Sagradas Escrituras, Abacuque e Mateus. Gostaríamos muito, Pai, que o Senhor falasse com cada um de nós, quebrando nosso coração, prepara ele para a sua palavra e que a gente possa sair daqui muito mais preenchido do seu Espírito Santo e com a nossa fé renovada. Que a gente possa sair daqui sendo luz para todos aqueles que a gente poder encontrar no caminho. Te pedimos tudo isso para o seu Filho amado que morreu na cruz do Calvário por todos nós. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Amém. Abacuque, capítulo 2, ali a partir do verso 1. O profeta Abacuque é um profeta ao contrário, né? Que a gente pode dizer, não sei se os irmãos já leram esse pequeno, né? Livro de Abacuque, que só tem 2 capítulos, né? É um profeta ao contrário, porque, né? Enquanto os outros profetas recebiam a mensagem de Deus e levava para o povo, Abacuque fazia o contrário, né? Recebia a mensagem do povo, o clamor do povo, né? A angústia do povo e levava para Deus. E Abacuque tem só 2 capítulos, e no capítulo 1, quando a gente vai ver, né? Abacuque passa o capítulo 1 todinho derramando para Deus a súplica do povo, né? As angústias que o povo, a opressão que o povo passava naquela época, né? Para Deus. O capítulo 1 é todinho a reclamação, né? A súplica de Abacuque perante Deus. Mas no capítulo 2, que a gente vai ir agora, né? Ali diz a resposta do Senhor para Abacuque, né? Eu acho muito interessante aqui esse pequeno livro da Bíblia, né? A palavra Abacuque quer dizer abraço. Olha que interessante. Abraço, né? É o profeta do abraço, né? O verso 1, capítulo 2 diz assim, ó, Abacuque falando, né, para Deus, de tanto reclamar, colocar súplicas para Deus, né? Ele diz assim, ó, por-me-ei na minha torre de vigia, Abacuque falando, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Lembra que no capítulo 1 eles só se queixavam? Aqui Abacuque está dizendo assim, ó, eu vou me colocar, Senhor, né? Na minha torre de vigia e vou me preparar para escutar a sua resposta, a resposta que o Senhor quer nos dar. A resposta a toda aquela súplica do capítulo 1, né? Aí Deus diz assim, ó, o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava-a sobre tábuas para que quem possa passar, até mesmo correndo, que possa ler. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Mas
se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espere-o, porque certamente virá e não tardará. Aqui no verso 4 ele diz: eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, né, em Deus, mas o justo viverá pela fé. Essa introdução aqui, para chegar aqui nesse verso 4. Mas o justo viverá pela fé. Amém. Abacuque se coloca perante Deus, em sua torre de vigia, para escutar a voz de Deus, daquela queixa, toda aquela queixa do capítulo 1. Aí Deus entra aqui para Abacuque, né, respondendo. O que ele quis dizer aqui, Deus para Abacuque? Filho, eu estou escutando a súplica de vocês. Eu sei a opressão que vocês estão vivendo aí. Eu vou entrar com a providência, mas vai ser no meu tempo e não no seu. É isso que Deus está dizendo para Abacuque. E ele termina assim, ó. Mas Abacuque, não esqueça, né? Mas o justo viverá pela fé. Abacuque ter fé, né? Que no tempo de Deus viria a provisão ali de todas as queixas dele, né? O justo viverá pela fé. A fé é extremamente necessária, né? Para a sobrevivência do justo, né, irmãos? Para sobrevivermos, a fé é necessária. Lá na Galerias do Heróis da Fé, um livro muito conhecido nosso, né? Hebreus 11, né? Ali vai dizer assim, ó, que sem fé é impossível agradar a Deus. E também vai dizer que aquele, né, que se aproxima de Deus é preciso ter fé, acreditar que Ele existe, né? Então, queridos, o que Deus mais quer dos filhos deles, de mim, de você, é que a gente saiba que Ele disse assim, ó: o justo viverá pela fé. Ele espera que eu e você vivamos mesmo pela fé. É isso que Deus quer de mim, de você, né? O que é fé? É a convicção, é a certeza daquela coisa que você está pedindo que aquilo vai acontecer. É quando a coisa não é concreta, né? Não é concreta, que você pode pegar e você tem a certeza que Deus vai entrar com a providência. Isso é fé. É essa convicção, isso é fé. Que se hoje eu quero pisar mais adiante, mas eu não consigo enxergar o piso aqui na minha frente. Por algum motivo eu não consigo enxergar, mas eu faço um movimento para pisar mais um pouco à frente. Ter a certeza que quando eu colocar o pé ali, Deus vai entrar com a providência para colocar o chão. É isso. Isso é fé. É a convicção e a certeza das coisas, que as coisas vão acontecer. Né? Mas é claro que, nesse momento que nós estamos vivendo, eu fico pensando, né? E essa nossa natureza também um pouco, né, Irene? Que parece assim que sempre a gente tem que ter certeza de tudo, né? Que vai acontecer, a gente quer saber já antecipadamente das coisas, né? Que as coisas têm que estar ali muito concretas na nossa vista, um pouco pode ficar difícil para nós, né? Termos toda essa fé, né? Que Deus quer que a gente esteja, né? Porque aqui Ele diz: o justo viverá pela fé. Isso é muito importante. Só esse pequeno trecho aqui, né? Porque isso vai me falar muito também sobre quem nós seremos, né? Porque lá na frente, realmente, quanto mais fé nós tivermos, mais forte nós seremos, né? Quanto mais vai se aproximando da volta de Cristo, maior tem que ser a nossa fé. Porque realmente o justo viverá pela fé, né? E é tão interessante que quando a gente vai para os evangelhos, né, de Mateus, ali, capítulo 8, vocês podem já abrindo, que duas fé é relatada na Bíblia. Que o próprio Jesus se admirou da fé daquelas duas pessoas.
E essas duas pessoas não eram judeus. Trazendo aqui para nós, como se fosse para o dia de hoje. Duas fé, o próprio Jesus fala com lábios dele mesmo que ele se admirou daquela fé, da fé daquelas duas pessoas. E aquelas duas pessoas não eram adventistas do sétimo dia. Já pensou nisso? No capítulo 15 de Mateus, aparece lá a mulher, eu sempre esqueci o nome dela, mas eu coloquei aqui já para não esquecer. Deixa eu achar aqui ela. Ciro Felícia. É muito conhecido nosso, né? Essa história, né? É aquela mulher que chega, se prostra ao pé de Jesus, né? Com a filhinha demoniada, né? E aí pede para Jesus tirar, né? O demônio da filha dela. E aí Jesus dá uma resposta ali, né? Que até muitos interpretam de mau gosto ali, né? Aquela resposta de Jesus para ela, e ela diz assim, ó, mas, Senhor, os cachorrinhos comem ali, né? Do grãozinho, das migalhas de pão que cai da mesa do seu Senhor. Como se pedindo a migalha, né? Daquele milagre para a filha dela. Ali, Mateus capítulo 15, está ali uma das fés que Jesus se admirou, ali o verso diz, e Jesus se admirou da fé daquela mulher. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos para Mateus capítulo 11, passa ali para frente, sobre esse caso aqui, Mateus capítulo 8, a partir do verso 5. Ali a gente vai encontrar a segunda fé que Jesus se admirou, né? Que diz assim, ali diz assim o subtítulo, a cura do criado de um centurião. Olha só, um centurião, ou seja, ele não era judeu. Diz assim, ó, a partir do verso 5, tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe-se um centurião implorando, Senhor, meu criado, olha só, é um criado, jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus diz para ele, Jesus era direto, né? Ele não fazia rodeios. Jesus disse assim para ele, eu irei curar. Ponto. Mas o centurião respondeu para Jesus, né? Senhor, eu não sou digno, né? Que o Senhor entre na minha casa, mas apenas mande com uma palavra só e o meu rapaz será curado, o meu servo será curado, né? Pois também eu sou homem de muita autoridade, né? Sujeito de muita autoridade. Eu tenho soldados à minha ordem. O que eu mando eles fazerem, eles fazem. Se eu mando eles ir, eles vão. Se eu mando eles vir, eles também vêm. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que seguiam. Quem é que seguiam Jesus? Multidões seguiam Jesus, né? Os relatos aqui dos evangelhos, a gente sabe que multidões, mas quem é que estava ali no meio daquelas multidões? Os seus discípulos. Aí diz assim, ó, para todos eles que estavam seguindo ele, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como essa. Olha só, que tremenda, né, essa história. A fé desse centurião, né, eu escolhi essa daqui, essa fé desse centurião, porque ele se prostrou aos pés do Senhor, de Jesus, mostrou a fé dele para Jesus, para salvar um servo. Naquela época o servo era escravo, é a mesma coisa, servo, escravo, é a mesma coisa. E o que valia naquela época um escravo paralítico para eles? Não valia nada. O momento que um escravo servo ficava doente, ou envelhecia, ou ficava na cama, né, paralítico, não valia de mais nada. A maioria poderia dizer assim, ó, deixe ele de lado. O que você quer perder no tempo? O teu servo. Você pode comprar outro escravo logo ali. Mas ele disse, não, eu vou lá pro Nazareno, né? E vou pedir para ele curar esse meu servo. E Jesus se admira com a fé desse centurião,
que nem judeu era. Martin Luther King, vocês conhecem, né? Ou já ouviu falar? Ele disse uma vez assim, achei muito interessante essa frase que eu disse para os irmãos hoje. O ser humano, né, nós já aprendemos a voar como os pássaros, falando do avião, né? Nós já aprendemos a nadar como peixes, falando dos barcos, submarinos, tudo, né? Só falta agora nós aprendemos a viver como irmãos. A fé desse centurião sentiu a dor do próximo. Vocês entenderam isso? Porque lá na mulher Felícia, e não está errado, tudo bem? Ela foi pedir pela filhinha dela. Esse centurião, um homem muito importante lá de Roma, ele foi pedir por um servo. Uma pessoa que naquele tempo para a sociedade não valia nada. Foi para essa pessoa que ele foi se prostrar aos pés do Salvador. A nossa fé precisa motivar as pessoas. Precisa, queridos. Nós somos seguidores daquele que é o autor e consumador da nossa fé. A nossa fé, ela tem que motivar as pessoas, ela tem que ser usada como referência para aproximar as pessoas de Jesus também. Esse que é o autor e consumador da fé. Porque aqui nesses relatos, as duas pessoas que Jesus admirou da fé deles, eles não eram judeus. Então não eram cristãos. Porque muitas vezes a gente quer aproximar as pessoas de Deus, né? Mas aí as pessoas olham para a gente e dizem assim, a gente serve de exemplo assim, como cristãos de homens de pequena fé, né? Que nem Jesus chega a dizer para os seus próprios discípulos, né? Foi nessa época aqui, enquanto ele elogiou, admirou a fé de duas pessoas que não eram judias, que não eram seguidores dele, ao mesmo tempo ele dizia o quê? Vocês lembram que quando Pedro viu Jesus, que eles não sabiam se era o mesmo, Jesus estava caminhando no mar, e diz assim, Senhor, se for o Senhor, eu quero caminhar até o Senhor, faz eu ir ali. Aí Pedro começa a caminhar por cima das águas, né? E aí ele perde a fé, né? Entra em descontrole e se afunda, e Jesus está lá para ele, não é? Aí Jesus chama a atenção dele no quê? Na fé dele. Você tem pouca fé. E quando ele estava ali no barco, na tempestade, né? Senhor, Senhor, nós vamos morrer tudo que o Senhor não vai fazer nada. Jesus chama a atenção dos seus discípulos também por causa da fé deles. Homens de pequena fé. Vocês não sabem que eu estou aqui no barco? Como é que o barco vai afundar se eu estou aqui? Eu sou o autor e consumador da fé. Ao mesmo tempo que Jesus chamava a atenção dos seus discípulos por pouca fé, ele admira duas pessoas pela essa fé tremenda deles, né? A nossa fé precisa nos incomodar pela dor do nosso próximo. Vocês entenderam? A mulher pediu por sua filha, e como eu disse, não está errado, nós devemos pedir pelos nossos amados e queridos, mas chega o centurião e pede por um servo. Olha só. Deus espera, você já pensou assim, o que Deus espera de nós, como filho deles, né, em termos assim, de fé? Então essa nossa fé, ela tem que ser um caminho, uma ponte para outras pessoas que olhar para nós assim, né, e procurarem um calento, né, uma força, e ver em nós, em mim e em você, que nós temos fé,
e apresentar essa fé para as pessoas, né? Olha ali vai um irmão que tem fé. Ali vai uma mulher de Deus que tem fé. Essa nossa fé é uma ponte para nós aproximarmos as pessoas de Jesus. Um dia os discípulos perguntaram também para Jesus assim: Jesus, tá, mas quem é o nosso próximo então, né? E aí ele respondeu, porque todos nós sabemos, né? De cada salteado. É aquele que está necessitando, não é assim? É aquele que está precisando daquela força, daquela que a gente coloque a nossa fé em uso, em prática. Aquele dali, aquele necessitado é o nosso próximo. Que a gente possa, queridos, pedir o que a gente hoje tem coragem de pedir para nós mesmos, sabe? Quando a gente coloca a nossa fé em prática, diz, eu tenho fé que isso vai acontecer na minha vida. Que a gente possa olhar aqui para esses versos que traz aqui o centurião, onde ele coloca a fé dele em prática por um servo, e chegar ao ponto de dizer assim: Senhor, eu tenho tanta fé pelo aquele meu irmão, pelaquela minha irmã. Entendeu? Pedir para Deus e ter fé que vai acontecer. A mesma coisa que a gente tem coragem de pedir para nós, ou para um filho, ou para uma mãe, ou para um pai, assim para o nosso próximo também. Eu achei muito interessante essa história do centurião, né? Ele nos mostra muita coisa aqui, né? Em Salmos, queridos, em Salmos 34, 15, o Senhor diz assim, ó: os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Vocês lembram o que ele falou lá com Abacuque? Que a gente leu agora? Mas o justo viverá pela fé. Aí o salmista diz assim, ó: os olhos do Senhor, eles repousam, eles estão sobre o justo. E os seus ouvidos, os ouvidos do Senhor, estão abertos ao clamor, ao pedido, à petição do justo, né? E em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo vai dizer para nós assim, 2 Coríntios 5, 7. Porque andamos por fé e não por vista. Queridos, que o nosso autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, que se encontra hoje no céu, no lugar santíssimo, intercedendo por mim e por vocês e por todos aqueles que nós amamos. Hoje, posso olhar lá de cima e dizer assim, ó, nem que for poucos, mas olhar para a igreja da Santa Rosa e posso dizer assim, ó, olha lá, aqueles meus filhos da igreja Santa Rosa, eu admiro a fé deles. Amém, igreja? Que o nosso Jesus Cristo fortaleça a nossa fé e que a gente busque, né, essa força em Jesus Cristo, porque afinal de contas é Ele, que é o autor e consumador da nossa fé. Amém? Agora nós vamos escutar o hino final e aqui nós encerramos. Depois oramos. Senhor Altíssimo.
na nossa fé. O Senhor é o autor e consumador da nossa fé, Pai. Que a gente possa cada dia mais te buscar, assim nos fortalecermos em fé, crescendo em sabedoria também, para lidarmos com situações, as nossas tribulações. Obrigado, Senhor, por essa mensagem que o Senhor deixou registrado nas suas sagradas escrituras, onde a gente aprende um pouco mais, que a nossa fé pode servir de ponte, sim, de ponte para aproximar pessoas do Senhor. Amém, Senhor? Te pedimos tudo isso